Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio no site, vambora. Até a Globo tá falando que é urgente retomar território crescente de poder do crime. Então, cara, mudou o tom da Globo, né? Finalmente estão falando de retomada territorial. A mídia, que é sempre tão vanguardista, chegou bem atrasada pra essa festa, né? Eu me pergunto que tipo de vozes na internet estão influenciando o Globo, né? Pois é, mas enfim, quase 1 em 5 brasileiros diz conviver com organizações criminosas em sua vizinhança, revela a pesquisa. A pesquisa que eles estão falando é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente já cobriu, né? Pra você ver, mais uma coisa que a Globo tá chegando atrasado aí. Você quer jornalismo mais ou menos? Exatamente. Se você quiser jornalismo, mano, bom. E o André Chalders também. Pode procurar. Mas, cara, eles falam aqui que os dados, eu vou chegar nos dados, mas a parte mais interessante é eles falando que reconhecem, cara, que os métodos usados até agora não têm dado resultado contra o crime organizado, a despeito dos altos investimentos em segurança. Não dão conta de facções cuja atuação ultrapassa a divisa dos estados e as fronteiras do país. Então, tipo, cara, porra, finalmente, né? Graças a Deus alguém tá falando sobre isso, é o editorial da Globo. Os editoriais dos jornais, eles costumam ser melhores do que os jornalistas, em média, na minha opinião. Certeza. Tipo, a Folha, o editorial da Folha sempre fala contra os abusos do Moraes. O Estadão sempre O fala. Estadão também. Eles falam contra gastança fiscal e tudo mais. E pra quem não sabe o que é um editorial, né? Deveria saber. É a opinião da instituição, do Exato. jornal em si. Então, Tá aqui, a opinião do Globo, sabe? então você tem lá um grupo dos editores, os Mais bambambãs e tal, os caras mais antigos, e aí eles... Pô, galera, a gente precisa se posicionar. Na verdade, quando o jornal tinha circulação diária, né? E a gente comprava, ainda era todo dia, né? Sempre tinha um editorial ali do dia. Agora Ainda tem editorial todo dia. Eles soltam todo dia. É porque ainda circula, né? É. Mas enfim, a gente não cobre sempre, mas sai um editorial todo dia e é bom pra saber qual é a opinião do veículo em si, né? O que acaba influenciando todas as outras, os debates que estão abaixo, sabe? Então, o editorial tá acima de todas as colunas e todas as matérias em termos de importância e relevância. Então, Pois é, e aí aqui tem outra matéria que o Globo tá trazendo também, de como o governo tá estudando iniciar a reocupação de território no Rio de Janeiro. E aí a gente vai falar aqui que é Itaiangá, e a gente, pra quem não conhece, vocês vão ver que, tipo, é meio wack, né? meio Mas wack. mas De vamos todos lá. os lugares do Rio, eles escolheram Itaiangá. Mas, enfim. Cara, eles trazem os dados aqui. Quase 1 em 5 brasileiros diz conviver com organizações criminosas em sua vizinhança. Então, praticamente 1 em 5, 19%, né? São ao menos 28 milhões de cidadãos expostos ao crime organizado. No levantamento anterior, do ano passado, eram 23 milhões, ou seja, 14%. Então, o que dá a entender é que aumentou 5% em um ano, né? O que é um aumento surreal, assim. Exato. Tipo, se tá aumentando 5% por ano, em 20 anos, vai ser todo mundo, né? Exato. Também é aquilo, né? Dificilmente chegar no 100%, mas mostra, cara, total despreparo enfim, de todo o trabalho de segurança pública empreendido no país em mitigar a expansão das facções. E aí é engraçado, né? Porque esse dado ele vai na contramão do que é o dado de senso... Não é nem um dado de senso comum, é o do senso comum de pesquisadores de segurança pública, que é o homicídio caiu. O homicídio caiu, então quer dizer que a segurança tá muito melhor. Então, tudo isso que você está sentindo, cidadão revoltado de segurança pública, não caia no pânico moral. Eu vi aqui os dados e o número de homicídios, na verdade, caiu. E aí, na verdade, o que isso esconde, na verdade, é que a grossa maioria, né, dos homicídios, na verdade, eles são intrafacção, né? Eles são um faccionado matando o outro, ou uma força de segurança matando o faccionado. Esse é a parte maior do homicídio. Não é tipo... Tem mais de 40 mil homicídios por ano no Brasil. Não é tudo latrocínio, né? Sim. Na verdade, o latrocínio é a parte menor, né, desse todo. Então, na medida que a facção criminosa se consolida, você tem até a tendência de ter menos homicídio, mas isso não significa que o crime tá melhor. Muito pelo contrário, significa que ele tá pior, né? Quer dizer, ok, o crime não tá matando, os bandidos não estão matando uns aos outros, principalmente, mas é aquilo, tá todo mundo sendo extorquido, né, aliciado, ameaçado o tempo inteiro. Então, porra, pelo amor de Deus, se você tivesse um número que representasse a segurança pública, qualitativamente caiu, definitivamente. Pois né? é. E aí que continua. A presença dos grupos criminosos é mais sentida em cidades com mais de 500 mil habitantes, capitais e municípios do Nordeste. Ou seja, isso é a maioria da população brasileira mora em cidades maiores que 500 mil. O crime, diz a pesquisa, cerca tanto os moradores de baixa renda quanto os de renda mais alta. Então, todo mundo na sociedade brasileira está envolto no crime. Não é só quem é pobre, claro que é pior para quem é pobre, mas até quem tem renda mais alta também se prejudica nisso.
E depois, mais de 1/4 da população dessas áreas afirma conhecer cemitérios clandestinos, onde são sepultados mortos que não aparecem nas estatísticas oficiais. Ou seja, tem mais uma evidência aí pra como que... Ah, não, a taxa de homicídio tá caindo, quer dizer que a segurança tá melhorando. É bullshit, né? Porque se a sua taxa de homicídio não leva em conta todos os homicídios que acontecem, né? Porque um cara de uma facção mata um cara de outra facção, ou então da própria facção dele, que é muito comum, Também. enterra o corpo sem ninguém ver. Cara, o maluco não tinha documento, ele já tava morando anos numa região controlada pelo tráfico, sabe? O cara, tipo... O cara não tá mais perto da família, né? Às vezes o cara morre e a família nem fica sabendo, né? Pois é. Considera que o cara foi pra vida do crime, ele não tá mais com a gente, aí o cara vai, morre, some, Pois é. né? E, pois, enfim. E outra coisa também que tá provada, né? No Rio, essas operações mais recentes tem mostrado que agora tá tendo uma nacionalização também dessas operações. Então você invade um morro no Rio de Janeiro, especialmente os que estão mais estruturados na mão do Comando Vermelho, e aí você começa a ver que você não tá mais prendendo carioca. Tu prende um cara de Pernambuco, um cara de Minas Gerais, um cara da Paraíba, um cara do Piauí. Caralho, o que tá acontecendo, né? Você já tem essas instâncias de trazer, cara, aliciar. Quase intercâmbio de Exato, criminosos, né? Exato. Às vezes os caras vêm pro Rio treinar, eu já vi gente falando sobre isso, que tipo, na Maré tem... É tipo a faculdade do CV, assim. Então vem os caras do Brasil inteiro meio que se formar lá. Bizarro, né? Bizarro. Isso não era... E isso definitivamente... Apesar do Rio sempre ter sido violento, o Brasil sempre ter sido violento, por número de mortes até maior antigamente, isso não era comum, né? Pois é. E a Globo aqui meio que tá pedindo que só serão combatidas com engajamento do governo federal e ação conjunta e coordenada de todas as forças da lei. Eu concordo com o Globo, mas eu acho que eles estão subdimensionando o tamanho do esforço que é necessário, sabe? Então, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição da Segurança, que tramita no Congresso, é um primeiro passo no rumo certo. Ela amplia a participação do governo federal no combate a facções e milícias, aumenta as atribuições das polícias federal e rodoviária federal, reforça o financiamento, unifica a base de dados e propõe ações integradas sob coordenação federal. Tudo isso é bom, né? Positivo. Enfim, a oportunidade não pode ser desperdiçada. Aí, continua. Parlamentares podem até aperfeiçoar o texto, como quer o relator, ao vetar a progressão de regime para líderes de facções. Mas sua essência precisa ser mantida. E aí o ponto é meio que esse, cara. Mano, eu não sei se o que é necessário é uma mudança na lei, porque, por exemplo, a gente sabe que os líderes de facções, dentro dos presídios, eles mandam na facção deles pelo país inteiro. Você não precisa de uma lei nova pra você conseguir meio que garantir que esse cara não vai ficar meio que incomunicável, sabe? O fato que dentro dos presídios você tem criminosos comandando as facções, já precisa, tipo, diz tudo que você precisa saber sobre o que você precisa fazer. Não é só mudar uma lei, sabe? Se você passar uma lei, vai lá, pega um papel timbrado no Congresso Nacional, você escreve um bando de palavras bonitas, carimba um negócio, agora aquilo vai se tornar realidade? Não é o caso. Tem vários motivos pelo qual a lei meio que não é cumprida, né? As próprias forças de segurança, muitas vezes, elas não cumprem, porque ou eles estão corrompidos, outras não têm interesse em cumprir, ou então, tipo, o judiciário atrapalha com que a lei seja cumprida baseada em preceitos de não, mas você tem garantias aqui do réu, do preso, etc. Esse é o tipo de coisa que precisa mudar. Na medida que uma lei for ajudar a mudar esse tipo de coisa, é bom. Mas, sabe, não é só lei que tem que mudar, entendeu? Tem que ser uma coisa mais profunda. Porra, definitivamente. Eu hoje, assim, o governo do PT já vem com essa proposta de federalização do combate ao crime organizado há um tempo, né? Chegou a ter reunião lá com os governadores, que a gente também cobriu, onde o Caiado brigou com o Lewandowski, o Cláudio Castro tomou um esculacho do Lewandowski, e os governadores têm resistência, porque parte da proposta do governo federal é que o controle das polícias militares seja federalizado. Então, os governadores perderiam um pouco da discricionariedade de operar a polícia dos seus respectivos estados. E, realmente, a situação do crime no Brasil ela é muito variada conforme região. Então, sei lá, no caso do Caiado, Goiás tem excelentes indicadores de segurança pública, né? Parece que a polícia lá em Goiás funciona. Beleza. Por que ele teria interesse em negligência e, tipo, perder o controle de uma coisa que ele tá mandando bem? O Cláudio Castro, que tem uma situação difícil, também contestou. Ele não tinha autoridade moral para falar, ele tomou uma carcada. E é bem verdade também que a maior parte dos estados não tem muito para apresentar em termos de segurança pública. Mas, de qualquer jeito, dado que agora a gente está vendo essas interações entre os estados, sabe? Você vê o deslocamento de soldado de um estado para o outro, você vê o CV, a metrópole do CV, que é o Rio de Janeiro,
iniciando empreitada como se fosse empreitada econômica. Essa cidade aqui no Ceará tá dando mole. Puta, é uma boa oportunidade pra gente pegar e passar a administrar. Eu acho que o tempo exige federalização, mas acho que não uma submissão das polícias estaduais ao mesmo tempo, sabe? Pois é, eu acho que depende muito de a quem você vai estar submetido. Eu acho que muito do que gera ansiedade no Caiado é, por exemplo, cara, Goiás é um estado que todo mundo é de direita lá, basicamente, os políticos e etc. Eles conseguem fazer medidas que as pessoas de direita consideram bom senso. E que, pelo menos em termos de segurança pública, elas funcionam. E aí ele fica meio tipo, cara, puta, eu vou tocar pro Lula e Exato. pros ministros do Lula e aí pra Justiça Federal, sabe? Cara, não sei se eu só vou estar entregando poder meio que pra esquerda. E esse é um dos grandes dilemas, assim. E eu concordo, cara, realmente. Se você for entregar poder pra que o PSOL federal tenha mais influência sobre o combate ao crime, é catastrófico. E o PSOL é um partido que eu imagino que seja ínfimo no Goiás, mas no nível federal o PSOL tem uns bons 10 deputados, eu acho. Ou mais até, eu acho. Ou mais. E eles são muito poderosos porque eles têm uma entrada muito boa no STF, através de ADPFs e tudo mais. Então, via de regra, qualquer ADPF que você vê aí, o pessoal é o partido que mais protocola. E não é só através de ADPF, tipo, eles meio que controlam... Não é que eles controlam, mas a mesma ideologia que é a ideologia do pessoal, ela tem muita influência em juízes, etc. Então, eu entendo por que o Caiado ficaria preocupado, eu acho que com razão. Mas se fosse o caso de você ter um líder no governo federal que realmente fosse combater da forma necessária o crime, seria maravilhoso, na minha opinião, sabe? Com certeza. Eles falam também aqui do pacote antimáfia, que ganhou relevância após a operação que expôs a infiltração do crime no mercado formal, usando pós de gasolina e instituições financeiras para lavar dinheiro. As ações previstas incluem aumento de penas e aumento da legislação para tornar mais célere a investigação de organizações criminosas. Mas isso não tá parecendo uma coisa meio, tipo... Tá muito generalista. Tá muito pequeno, cara. Tá não só pequeno, como tá genérico também, né? A gente vai aumentar as penas e tal. O que você precisa, cara, de verdade agora é um plano de ação, entendeu? A situação é extrema a esse ponto, cara. Você vê, foram quantos milhões de brasileiros? 30 e tantos milhões? 20 e tantos milhões? Cara, 28,5. Porra, 28 milhões. Isso é maior do que muito país no mundo, cara. Sabe? Sim. Isso é uma população bizarra. Isso tá quase na população da Argentina, assim. É questão de detalhe. Você tem todos esses brasileiros vivendo sobre a intervenção numa força que honestamente, é estrangeira, cara. Que não tem nada a ver com os valores centrais, né, para a República Brasileira. E o que mais me preocupa é o desenvolvimento da coisa. Então a operação fica cada vez mais megalomaníaca. Você não tá mais lidando com... não, tem uns caras com a boca de fumo ali e eles vendem cocaína. Isso é uma merda, mas isso nem se compara a, tipo, vou colocar uma barricada e da barricada pra trás eu forneço toda a água, todo o gás, toda a bebida, todo o cigarro. Internet agora. O nível de faturamento que esses caras estão tendo hoje em dia é bizarro, cara. E eu vejo também, cada vez mais, enfim, esses caras, além de tudo, tá? Pra mostrar o grau de negligência. Esses caras postam livremente no Twitter e no Instagram. Então, quem nunca, né? Eu imagino deva ter esbarrado aí no submundo do Comando Vermelho no Twitter. E aí você vê os caras tirando onda com arma, os caras dando em cima de mulher, zoando os caras de outra facção e tal, postam foto com armamento ultra pesado. Outro dia o cara tava com... Outro dia um cara em São Gonçalo, em Magé, tava postando foto, cara, com a porra de um rifle que dá um tiro a 400 metros de distância, cara. Fura caveirão. Tipo um sniper, assim. Tipo um sniper, assim, muito sinistro. Como é que essa porra chegou aí? Porque isso não é nem brasileiro, né? Não, o exército forneceu essa arma. O exército não tem essa arma. Na PMERG forneceu essa arma. Também não tem essa arma, entendeu? Então ainda tem um tráfico internacional de arma, cara, pra dentro do Brasil. Cara, pra mim o que deveria acontecer é o seguinte: você não só tem que passar leis que permitem você atuar em resolver o problema, mas você tem que meio que garantir que esse poder que vai atuar em resolver o problema não possa ser travado por outros poderes, entendeu? Então, tipo, na medida em que você vai ter membro do judiciário ou pessoas da polícia e tal que são corrompidas vão poder travar, o mesmo poder que vai combater o crime tem que conseguir meio que, cara, excluir esses caras. Então, por exemplo, a forma que eu entendo, que eu ouvi falar, que é, se você é um policial corrupto, é muito difícil meio que te punir adequadamente. A não ser que tenha uma quantidade absurda de provas e tal. Aí, em geral, a punição que acontece é ele tira o cara da rua e manda o cara pra corregedoria.
porra, pra corregedoria, tá ligado? Você tem que ter uma forma eficiente de verdadeiramente punir esses caras e idem pra juízes, né? A coisa mais comum que a gente vê por aí é o juiz, ele faz um bando de cagada e a punição dele é aposentadoria compulsória. Porra, mano, o cara tem que ser preso, tá ligado? Não. E aí, ele não pode ter meio que esse ativismo jurídico. Eu acho que, sabe, na minha opinião, o que deveria acontecer é ter que reconhecer que isso é uma emergência, sabe? Quase 20% dos brasileiros vivendo... Mais de 20%, né? Qual foi a porcentagem? 19%. Enfim. Quase 20%. Quase 20%. E crescendo. Por cento dos brasileiros vivendo sob uma autoridade que não é a do Estado. Cara. Cara, declaração de guerra eu acho plenamente adequado. Razoável. E é aquilo, é guerra com os poderes de guerra mesmo, entendeu? Então, Total. nível de tipo... se você é um ente menor do Estado brasileiro e tá querendo travar a ação de guerra... É pra chegar pro cara e falar, pô, amigos, você tá querendo travar a guerra, isso é meio esquisito, sabe? Isso aí tá dando pinta de que, na verdade, talvez você seja um traidor, entendeu? Porque se não for feita coisa desse nível, for só, tipo... não, tem uma leizinha aqui, uma leizinha ali, a gente vai aumentar a pena em 1 ano e 3 meses pro cara que é líder de facção. A progressão de pena dele vai ficar um pouquinho diferente. Mano, não é a progressão de pena do chefe de facção que vai resolver o problema do crime, entendeu? O cara vai ver, não, agora eu não vou mais poder ficar em regime semiaberto, cara, eu vou largar o crime. Exato, é tipo, não, caraca, antes o meu regime semiaberto eu pegava depois de 6 anos, agora vai ser depois de 8 anos e 3 meses. Porra, brother, não tá tem de nada a sacanagem, ver. né? Cara, e isso até é uma informação de bastidores aí, mas das preocupações dos Estados Unidos no Brasil, né, o PCC, o CV e tal, estão para ser ou foram enquadrados já oficialmente como organizações terroristas. E isso parte, cara, de uma preocupação do Departamento de Estado americano, porque eles têm mapeados, enfim, todas as organizações criminosas do mundo, e aí tem aquelas famosas de sempre, né, a máfia russa, máfia albanesa, não vou fingir que eu sou um especialista nessa porra, aí acusa e tal. E eles enxergam que o PCC é a única, talvez, ou a do mundo que tem maior potencial de expansão. Para virar uma das grandes, dos bambambãs, assim. E eles já colocaram como organização terrorista para justamente poder operar de uma forma mais flexível e severa, né? Para conseguir coagir. Se eu fosse, cara, governo federal, é foda, né? Porque eu sinto que o prêmio é muito grande também, né? Eu acho que, não sei se o PT enxerga, deve enxergar, mas talvez não tenha nem os meios para exercer esse tipo de vontade política. Mas não só é a pauta política mais popular do país, por larga margem, mais do que economia, qualquer coisa que você queira falar. E segundo, cara, tremenda oportunidade para acumular poder, né? No geral, assim. Tipo, você tem um inimigo externo, cara. Você tem literalmente uma guerra de reconquista para empreender. Você vai libertar 1/5 da população do seu país. Cara, já era para ter mobilizado um destacamento do exército, fundado nova força-tarefa, coisa parecida, assim. Eu não sei se eu... E eu penso até que talvez a melhor solução fosse conscrição específica para isso, uma força antitráfico, coisa parecida. Porque quando os Estados Unidos teve um problema de máfia, esse meio que foi uma das iniciativas, né? Os caras que pegaram o Al Capone. Tem até um filme muito bom sobre isso, acho que é Os Intocáveis, né? Exatamente. Filmaço. É muito bom mesmo. Mas aí eles fazem um destacamento especial da FBI, dos caras incorruptíveis, que não tem nada a ver com isso e que se envolve diretamente só pra pegar o Al Capone. Exato. Morre um cara lá, enfim, mas ele deu spoiler do filme, mas eles pegam o Al Capone. Só que o Al Capone ainda era uma coisa muito mais simples do que isso aí muito mais. Porque o Al Capone ele meio corrompia a polícia e tal, mas era um grau de corrupção menor, tá ligado? Traficante de bebida, né? E jogo e mulher, né? Exato. Enfim, mas é isso. é ruim, mas é menor, muito menor. Exatamente. Então, por exemplo... As pessoas têm muito essa, cara, mas o sistema tá todo corrompido, cara, o sistema tá todo corrompido, não vai dar pra fazer nada, fudeu, sei lá o quê. Isso é uma coisa comum, é tipo, cara, é só você criar um outro sistema. Não um sistema, mas você cria, tipo, um pedaço do governo novo, com pessoas novas, destacadas, que tenha o mesmo poder do Estado, idealmente até acima, entendeu? Então o ideal seria que o grupo de pessoas que vai combater o tráfico tenha poder de, tipo, se a polícia antiga falar alguma coisa, ele fala, não, eu tô acima de você, entendeu? Esse é o ideal, é você fazer uma coisa verdadeiramente quase que soberana, porque o nível do problema é um nível soberano, entendeu? É território brasileiro sendo tomado por uma força estrangeira inimiga, e essa força estrangeira inimiga infiltrando os quadros do Estado brasileiro, cara. Isso Cada é, tipo, vez mais, né? A definição de emergência máxima, assim, a única coisa que seria pior seria se tivesse uma guerra, tipo, deflagrada, aberta entre dois países, mas isso aqui
Só é mais lento, mas é meio que essencialmente a mesma coisa, É entendeu? discreto porque é criminoso, né? Se fosse uma guerra aberta seria muito mais fácil de resolver, mas a parada é justamente questão interpretativa. Você precisa interpretar isso como uma guerra se você quiser fazer alguma coisa. Senão é isso, ano que vem vai ter de novo a porra do anuário lá da violência e vai falar, o homicídio caiu, mas aumentou de novo. Sim. E, é isso, E a não resolve Globo, nada. o Globo e a Folha, etc, vão fazer um outro editorial Pois é. falando, caraca, o crime tá hora. complicado, hein? Pois Pô, é. tem que passar mais uma leizinha aqui, pô, a progressão de regime de deixar o aberto progredindo para semi-aberto de 6 para 8 anos não foi o suficiente. É. Vamos aumentar de 8 para 10. Porra, não é assim. entendeu? Eu genuinamente acho que o PT só não faz nada porque não tem mais os dentes mesmo, sabe? Cara, eu acho é um que o grupo PT muito também... envelhecido. Eu acho que o PT, por fazer parte da esquerda, seria Tem medo, difícil né? você unir... Tipo... A gente tá falando de um esforço que teria que ser um esforço unificado, assim, né? Porra. Só que antes desse esforço ser unificado nível Estado, ele tem que ser unificado nível grupo político, sabe? E eu acho que pra esquerda unificar os desejos dentro do próprio grupo político deles de fazer isso, já seria muito difícil, porque os caras meio abolicionistas penais, garantistas... Seria chocante, né? Tem a ala do PT até que é a favor, né? Que é, inclusive É do a ala do Quaquá. Rio, né? A ala do Quaquá. A ala maricaense do PT, que já é a favor e tal, e faz um trabalho... Dizem, né? Faz um trabalho mais duro lá de combate ao crime. Mas, puta, fazer isso em escala nacional, outros 500. como é entendeu? que você convenceria o pessoal a topar, sabe? Pois seria é. basicamente impossível. Por incrível que pareça, nos anos do Bolsonaro, a situação era relativamente bem menos grave, né? Provavelmente era menos grave. Bem menos grave. E mesmo assim também, cara, faltou a energia e faltou o direcionamento, sabe? Pois é. E aí, tem essa outra notícia aqui que fala sobre o Rio de Janeiro, mas ela é interessante porque o governo está estudando iniciar a reocupação de território determinada pelo STF em Itaiangá, na zona sudoeste do Rio. Primeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, zona sudoeste é uma invenção nova, né? Eu vou mostrar aqui o Google Maps, cara, que é o seguinte, de novo, se alguém duvidava, Tem que ser estamos aqui. Tem que ser dito. Eu Precisa gosto muito ser quando a dito, gente puxa o mapinha, cara. Então, por exemplo, a zona sudoeste é a Barra da Tijuca, basicamente. E Itaiangá, né? Descobrimos hoje. Descobrimos que Itaiangá tecnicamente não faz parte do bairro, mas eles separando o resto da Zona Oeste, basicamente por motivos de elitismo e etc, né? Porque a Barra da Tijuca era o bairro mais rico da Zona Oeste, e os barrenses ficaram tipo, não quero fazer parte do mesmo região que a Taquara, sei lá. Há muitos anos atrás, tu deve lembrar dessa porra, tem um momento pra emancipação política da Barra da Tijuca, né? Era meio piada e meio verdade, mas Pois enfim, essa ambição sempre teve aí. E aí você vê onde... Pô, a polícia tá estudando retomar território em algum lugar no Rio de Janeiro. Ou vai ser aonde? Vai ser na Cidade de Deus? Vai ser no Alemão, na Maré? Sabe? Aham. Claro que não. Vai ser no Itaiangá, né? Afinal de contas, o que tem no Itaiangá? Tem o Golf Club, né? Literalmente só isso, cara. Fica no comecinho da Barra, tem uns A praia do restaurantes PT. maneiros e tal. Tipo, isso é um pouco uma tragédia. É isso que a gente fala que, por exemplo, mudar só a lei não é o suficiente. É. Porque eu acho que eu fui no Itaiangá 6 meses atrás, tá ligado? Caralho. Ver, tipo, um problema relacionado ao meu cachorro. Fui no Itaiangá. Mas Grande cachorro do pessoal. eu não conheço muito... Fofíssimo cachorro do Sim. pessoal. Eu não conheço muito Itaiangá, mas pela região faz meio que parte da Barra. E a Barra é um dos bairros mais ricos da zona Achei que você do tinha Rio. ido jogar golfe no campo de golfe do Rio. Se tiver algum fã aí do Novos Clássicos que tiver membership no clube de golfe, pode nos convidar, a gente iria com Eu sempre prazer. quis testar. Exato. Antes, só um detalhezinho. A gente acabou de montar o grupo por encontro de membros em São Paulo, tá? Então, se você, além de associado num clube de golfe, for também paulista, é só assinar lá o programa de membros e interagir com a gente te direciona pro grupo, você ainda pode ir. Dia 25, pela noite. Exato, 25 Vamos tomar de um outubro. chopp, 25 de outubro. Pois é. Mas, sabe, o fato que isso é no Itaiangá mostra muito sobre como esse combate é feito. Que é, cara, Itaiangá é um lugar relativamente rico, tá tendo problema com CV, com TCP, milícia, etc. Aí é uma pica. Aí eles vão resolver. Agora, meu irmão, o problema que tem, sei lá... É porque a Cidade de Deus era um lugar que eu imagino que era até tomável, tá ligado? Tipo, a Cidade de Deus é aqui no meio e não é um morro, isso aqui é plano, entendeu? Mas eles estão cagando pra Cidade de Deus. Por quê? Porque não fica perto da Barra, né? Então... E, enfim, e aí pros lugares mais longe ainda, tipo, a Bangu tem problema do crime, Campo Grande, etc. Esquece. Tipo, Santa Cruz. Sabe, não tem poucas pessoas com influência política, com verdadeira influência política, talvez nenhuma, moram em Santa Cruz, sabe? O cara rico de Santa Cruz vai ser tipo comerciante local, uma parada assim. E ele nem vai estar mais morando no bairro, porque é muito perigoso, né? Exato. A questão, cara, que a gente vai botar o pezinho na água aqui no Itaiangá.
cara, já começa muito mal, entendeu? Você começa da forma mais superficial possível, assim. Pois é. Não tem como você não estar servindo uma agência imobiliária que vem, convenientemente, vem junto dessa nova nomenclatura de zona sudoeste. É porque no Rio, né, cara, tem a distinção muito clara que a zona sul é a parte rica da cidade e o resto até pouco tempo era o resto, né? Agora a Barra, que também é uma região muitíssimo rica, né? Tem muita importância econômica já no Rio de Janeiro, conseguiu meio que essa emancipação, assim, em termos de região, aí virou a zona sul do oeste. E aí não tem como não imaginar que isso tá vindo em função dessa coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. Isso, tipo, eu não sei, acredito eu que os indicadores de segurança da Barra da Tijuca são muito bons, né? Somente comparativamente com o resto da cidade do Rio de Janeiro. E aí, se começar por lá, meio... Pois é, cara, pode ter o mesmo problema das UPPs, né? O UPP meio que deu certo por um tempo, aí depois o Estado meio que só foi desistindo das UPPs, por causa da Amarildo, etc. E aí, quais foram as favelas pacificadas que sobraram? Cara, não sei, sabe? Talvez o Dona Marta, em Botafogo, que também fica na região rica da cidade. Benefício da dúvida, acho que vale mostrar um pouco do plano, né? Qual é a ideia do Vitor Santos. Cara, mas isso aqui não é um mapa do plano, não. Isso aqui é só um mapa de onde teve... Não, mas eles querem fazer o... Ah, tá, do plano do CV. É, o plano que a polícia quer atrapalhar, né? Exato. Deixa eu pegar mostrar aqui o que é a Floresta da Tijuca, pra quem não é do Rio entender. Boa. É um lugar bonito. É bem bonito mesmo. Mas aqui, Momento Fala Glauber do Novos Clássicos Show. ó, você tem o Rio de Janeiro e a Floresta da Tijuca é tipo esse pedação no meio aqui que não tem prédio, né? E aí você vê, a ideia do CV aparentemente era dominar todas as regiões, tipo as favelas, etc., que dão na Floresta da Tijuca. Então, tanto da Zona Norte, quanto da Zona Sul, quanto da Zona Oeste, da Zona Sudoeste agora, que dão pra Floresta da Tijuca pra poder facilitar os traficantes de fugirem. Os caras têm tipo rota de fugas, né? Ia virar uma parada Vietcong, sabe? Exato, é tipo, chegou aqui as forças policiais, vamos entrar na floresta e tal, literalmente. É. E eles querem impedir isso. Cara, eu acho que é bom. Qualquer operação policial de retomada de território é bom. Mas tinha que ser uma coisa muito maior do que isso, sabe? E a verdade é que isso não quebra bem que o plano, né? Os caras ainda podem fugir pro mato, como eles fazem, na verdade, Sim. né? Mas sabe, isso me incomoda muito. Durante os últimos meses, o governo do estado criou eixos temáticos, sabe? Tipo, bro, você não vai resolver o problema de segurança pública criando eixos temáticos, sabe? Você vai resolver, cara, doing shit, sabe? Mas enfim, eu fico feliz de ver que o Globo agora tá falando que é urgente retomar o território. Eu acho que pode apontar uma mudança do framing da discussão, que ao invés de ser um framing de tipo, precisamos combater o crime. Não, precisamos retomar território, sabe? Que é uma coisa fundamentalmente diferente. Retomar o território envolve não só você trocar meia dúzia de tiros com o bandido ali, mas você efetivamente ocupar o lugar e estabelecer uma presença permanente, sabe? Mas, cara, não sei, eu sinto que... Sei lá, cara. Eu não sei qual é o problema. Talvez os caras sejam muito velhos, assim, eles não entendem a natureza do problema, sabe? Eles têm uma mentalidade muito... Tipo, caraca, o Brasil era muito bom na época do FHC, né? Vamos implementar as políticas igual era na época do FHC, sabe? Botar uma nota de real com vários bichinhos bonitinhos. Sabe, ele não reconhece que é tipo... Não, cara, o Brasil realmente... Isso é um problema fudido e coisas duras vão ter que ser feitas, sabe? Eu espero que o Globo realmente tenha vindo pro nosso lado e isso não seja mais um daqueles editoriais que tem a ver com, enfim, qualquer outra coisa a não ser a opinião legítima, né? Existe. Paz. Muito no Globo, enfim. Mas é grato, né? Sabia que a mídia, pelo menos, tende agora a trabalhar com boa vontade, assim. É porque tem muitas forças da cidade do Rio agora que estão tendo que se posicionar em relação à segurança pública, né? Eduardo Paes, etc. O Cláudio Castro também estão... Essa é a demanda mais latente da região toda, assim, estado, cidade, tudo. Eu não sei, cara. Não sei o que pode estar acontecendo nos bastidores, mas prefiro ser inocente e só agradecer que, agora talvez a mídia trate com boa vontade a temática mais importante dos nossos tempos. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br para você poder ter acesso ao encontro de membros, dia 25 de outubro. Fora isso, a gente não tá fazendo live na Kik, a gente tá fazendo live no que seria análise de renais. Então nos siga no Twitter, meu @é pessoa A99. Meu @novos clássicos, eu @do pessoa. Tchau. Valeu.